Shalom, graça e paz a todos. Olha, nós estamos aqui novamente iniciando ou dando sequência aos episódios que nós começamos com o tema mais profundo. Deus abençoe você que está conosco e vai nos dizendo aí de que cidade você está nos assistindo. A nossa live de hoje é a quarta live da série Mais Profundo e nós estamos com um episódio novo. Nós estamos com o episódio Permanecer. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria que você compartilhasse, indicasse essa live para mais pessoas. Seja usada por Deus, seja usado por Deus para você compartilhar essa live com muitas pessoas. Mande aí um compartilhamento, dê o sininho, dê o seu like, dê o seu joinha para a gente, porque isso tudo é importante nesse processo para alcançar muito mais pessoas. Se você está sendo tremendamente abençoado, você vai ser usado por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Eu sou canal de Deus para a sua vida e você será canal de Deus para a vida de muito mais pessoas, para que alcance muito mais pessoas. Nós tivemos 3 episódios. Nós falamos, o tema é o mesmo, o mais profundo, e nós falamos os 3 episódios que nós já passamos aqui. O primeiro foi superficialidade, o segundo foi vencer o medo e o terceiro foi usufruir de tudo que você tem buscado da parte de Deus e de tudo que Deus tem te entregado nesse mergulho mais profundo em Deus. E no último episódio que nós falamos, que foi o terceiro episódio do usufruir, você vai usufruir, falamos do usufruir do conhecimento, do usufruir da sabedoria de Deus, do usufruir de tantas coisas gloriosas que Deus vai nos revelando só quando a gente mergulha mais profundo, porque nós já aprendemos aqui que Deus não entrega nada no raso, Deus entrega tudo no mais profundo. E o portal do mais profundo é a oração, o portal do mais profundo é a intercessão, o portal do mais profundo é o lugar secreto. Esse é o portal do mais profundo. E, como eu falei, o título desse episódio, desse quarto episódio, é Permanecer. Estamos permanecendo, nós precisamos permanecer, porque tão importante quanto ir mais profundo é permanecer lá. Tão importante quanto ir mais profundo é permanecer lá, é manter-se mergulhado em Deus. E essa expressão permanecer, ela aparece em alguns textos ligados a Jesus. Ligado a Jesus. O próprio Jesus falou em João capítulo 15, ele vai falando da videira, que ele é a videira e que nós somos os ramos e que nós precisamos nos manter ligados nele para que possamos dar frutos, né? O galho que permanece nele, que está ligado nele, está conectado com ele. Então eu preciso me manter conectado com Deus. Porque eu posso dar mergulhos profundos, mas eu posso não permanecer nesses mergulhos. Eu preciso me manter mergulhado em Deus para que a minha vida continue sendo uma bênção de Deus. Porque Judas mergulhou em Deus, mas Judas não permaneceu lá. E quando ele voltou desse mergulho, ele viveu uma outra situação. Porque quando a gente mergulha no Espírito, a gente vive as coisas do Espírito. Jesus disse isso em João capítulo 3, quem nasce do Espírito, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Ou você está mergulhado na carne, ou você está mergulhado no Espírito. E quem está mergulhado no Espírito vai viver das graciosidades de Deus, das coisas de Deus que estão no Espírito. E Jesus disse isso. No versículo 7 do capítulo 15 de João, Jesus diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E isso está ligado em oração. Olha só, quando nós permanecemos, a nossa oração tem resposta. Quando permanecemos em Deus,
quando mergulhamos e permanecemos nele, a nossa vida tem resultado na vida de oração, tem resultado na vida de intercessão, tem resultado na nossa vida de modo geral, a gente passa a dar frutos para Deus. Agora, se não permanecermos nele, seremos apenas um saudosista das histórias que vivemos, do que vivemos em Deus, do passado, e a gente vai ser um contador de história de coisas que vivemos, né, no passado. Foi maravilhoso, foi tremendo, foi glorioso e tudo, e a gente vai entrar dentro do contexto do foi. A palavra foi está no passado, né? Se não permanecermos, seremos um saudosista das histórias que vivemos com Deus no passado. E não é o que estamos vivenciando hoje, no presente. Deus não quer que a gente só viva, Deus quer que a gente esteja vivendo. Porque assim, quando eu vejo a palavra logos e a palavra rema, porque tem essa palavra na Bíblia, o logos e o rema, né? O rema. Você pode não encontrar a palavra logos, você pode não encontrar a palavra rema, que você encontra, porque o logos, né? A palavra logos é o que Deus disse, a palavra rema é o que Deus está dizendo. Então Deus quer que você tenha vivido e Deus quer que você esteja vivendo tudo aquilo que Ele tem para você. Porque senão nós vamos ficar, foi muito bom, foi ótimo, foi maravilhoso, foi, nós estamos no passado. Deus não quer que a gente esteja só no passado. Deus não desperdiça experiência, irmãos. Se você observar o capítulo 6 de Levítico, do versículo 8 até o versículo 13, ele fala ali que tem um momento que ele fala que o holocausto queimou a noite toda. E a cinza eles pegam e colocam no lugar limpo. Aquele fogo queimou a noite toda e a cinza ele coloca no lugar limpo. Por que ele pega a cinza e coloca no lugar limpo? Porque Deus não desperdiça experiência. As cinzas falam daquilo que foi vivido diante de Deus. Aquele holocausto, aquele sacrifício foi queimado. Isso aqui tem história. Deus não desperdiça as nossas histórias com Ele. Deus não desperdiça tudo que nós vivemos, é um testemunho poderoso, mas Deus não quer que a gente fique no foi. Foi bom, foi maravilhoso, foi perfeito, foi tremendo, foi extraordinário, foi. Deus quer que a gente, não quer que a gente fique só no foi, Deus quer que a gente viva, porque está escrito, irmãos. Nós ficamos no passado e tudo que temos se passou, não fomos renovados, parece que Deus ficou no passado. A gente está falando de um Deus do passado, do que Ele fez no passado, né? Contamos as histórias, o Mar Vermelho se abriu, maravilhoso, o Mar Vermelho se abriu lá, eu quero ver o Mar Vermelho se abrindo aqui. Não, mas hoje o Mar Vermelho não vai se abrir, nós iremos andar pelas águas, porque quem andou com Moisés passou pelo mar, quem andou por Jesus andou sobre as águas. Então a gente vai vivendo um contexto novo de Deus na nossa vida e é extraordinário isso que a gente vai vivendo. Nós não vamos ficar no passado, nós vamos ter histórias com Deus do passado, mas temos história com Deus do presente, porque Deus é um Deus que se revela todos os dias para o seu povo e a sua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ele está vivo. Eu vivi com Ele, eu estou vivendo com Ele, eu vou viver com Ele. A minha vida vai ser isso, porque é o que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que nos diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo. Nós precisamos entender isso. Que Jesus Cristo é eternamente o mesmo. Olha só, Deus não só quer que você viva o atual, como quer nos projetar para coisas maiores. Deus tem coisas maiores, o próprio Jesus fala isso
Em João capítulo 14, versículo 12, ele fala isso, que se nós crermos nele, não só faremos as obras que ele fez, como faremos obras maiores. Ele não quer que a gente viva somente no que ele fez. Faremos o que ele fez e faremos obras maiores. Ele quer que a gente esteja no contexto atual da revelação dele para a nossa vida. Ele está disposto a se revelar para nós diariamente. Isso é extraordinário. Ele quer nos projetar para coisas maiores. Coisas maiores. Tem até um louvor: coisas maiores virão, coisas maiores virão, o melhor de Deus está por mim, o melhor de Deus está por vir, porque Deus é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo. Um outro texto interessante é o do batismo de Jesus, que está em João capítulo 1, versículo 33, que ele diz assim: eu não conhecia, João Batista falando, aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, olha a palavra permanecer aparecendo aqui, e permanecer o Espírito Santo vai descer e ele vai permanecer. Olha só, não é só a gente mergulhar, é permanecer mergulhado. Que tremendo isso. Não é só a gente ter a presença de Deus, é a gente segurar a presença do Espírito Santo conosco. Você teve a presença do Espírito Santo. Eu fui para o culto foi maravilhoso, a presença de Deus estava ali. E aí eu fui para casa, a presença de Deus ficou na igreja. Não, a presença de Deus está comigo. Para onde eu vou, para onde eu caminhar, se eu entrar no ônibus, a presença de Deus está comigo. Se eu entrar no Uber, a presença de Deus está comigo. Se eu estou dirigindo o meu carro, a presença de Deus está comigo. Se eu estou na igreja, a presença de Deus está comigo. A presença de Deus não está só na igreja. A presença de Deus está na nossa vida, aonde quer que estejamos, seja no trabalho, seja no comércio, seja na indústria. A presença de Deus está com você no seu escritório, aonde você estiver, na sua clínica, aonde você estiver, a presença de Deus estará com você. Quando ele diz assim, aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha só, permanecer. Isso é extraordinário. O Espírito Santo permanecia sobre Jesus e o texto completa, diz assim: e esse é o que batiza com o Espírito Santo. Como o Espírito Santo permanecia sobre ele, o texto diz, João dizia, o Senhor que falou para João, Deus falou para João: é esse que batiza com o Espírito Santo. Aquele sobre quem vir e descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo permanecia sobre Jesus. E o texto completa: esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quando permanecemos, também liberaremos o sobrenatural de Deus sobre a vida de outras pessoas. Nós, como o apóstolo Paulo estendeu a mão sobre aqueles 12 homens e liberou o Espírito Santo, e aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Não foi Paulo que batizou com o Espírito Santo, foi Jesus, mas Paulo estendeu as mãos. O texto está dizendo que sobre quem você vê permanecer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, como o Espírito Santo permanecia sobre Jesus e Jesus permanecia mergulhado em Deus, ele tinha autoridade para liberar o sobrenatural dele. Eu já vi coisas extraordinárias, irmãos. Eu vi um pregador alguns anos atrás, que ele olhou para um rapaz que estava no teclado, ele disse: daqui a 15 minutos, ele perguntou do rapaz: você é batizado com o Espírito Santo? Ele disse: não sou batizado com o Espírito Santo. Continue tocando o teclado, continue adorando a Deus, e aí continue tocando esse louvor, e daqui a 15 minutos vocês vão ver o que vai acontecer. E ele continuou pregando. Bem 15 minutos depois, irmãos, o rapaz estava falando em línguas. Algo extraordinário. Quando a gente permanece em Deus, nós também temos autoridade para liberar o sobrenatural de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é tão difícil. Difícil é manter-se cheio dele. Ninguém vai mais profundo sem estar cheio do Espírito Santo. E ninguém permanece lá sem permanecer cheio do Espírito Santo. Aqui está um segredo para a sua vida. Se mantenha cheio do Espírito Santo. Vocês, mulheres, se mantenham cheias
do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo permanece no mais profundo de Deus. E que o Senhor te abençoe tremendamente. Eu tenho certeza que você foi tremendamente abençoada com essa palavra. Senhor, eu quero abençoar a vida dos teus filhos e que eles logrem êxito através dessa palavra e que essa palavra tenha acertado diretamente no coração dessas pessoas e que elas sejam impulsionadas a viver o sobrenatural do Senhor na vida delas. Deus abençoe, lembrando que você não deixe de compartilhar. Não deixe de compartilhar. Compartilhe, porque outras pessoas vão ver esse vídeo e como você foi abençoada, elas também serão abençoadas. Dê o joinha, toque o sininho, se inscreva e indique esse canal para quantas pessoas vocês puderem indicar. E que Deus nos abençoe. Nos veremos na próxima quarta-feira. Shalom, shalom.